A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Iniciamos esse primeiro trimestre de 2021 com a lição bíblica da Escola Dominical com o seguinte tema: a doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Na primeira aula nós estudamos sobre a sua divindade, a sua personalidade, a natureza do Espírito Santo. E hoje nós veremos a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Você que não assistiu à primeira aula, você pode acessar no nosso site e você poderá ali desfrutar desse resumo da nossa primeira lição. Então hoje a lição proposta está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 7 ao versículo de número 13, aonde nós vamos estar ali analisando a fala do Senhor Jesus Cristo a respeito do Espírito Santo, a respeito da sua atuação no processo da salvação. Então você que está em casa, você pode fazer essa leitura desse texto, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 ao versículo 13, aonde nós estaremos comentando a respeito da sua manifestação no plano da redenção. Então, o nosso comentador, ele traz o primeiro título, Espírito Santo como promessa. Nós vamos ver que o plano da salvação, ele foi planejado pelo Pai na eternidade. O Filho, ele vai consumar, que ele é o autor e o provedor da salvação, e nós vamos ver a atuação do Espírito Santo, que é o mantedor, aquele que mantém o plano da salvação, conservando e atuando para que outras pessoas possam chegar a Cristo e chegar ao Pai através da palavra de Deus. E a promessa messiânica, já no Antigo Testamento, nós vamos analisá-la em Lucas, no capítulo número 4, quando Jesus ele entra numa sinagoga, alguns falam sinagoga, e nós vamos ver que vai ser dado a oportunidade para Jesus, e ele vai fazer uma citação a respeito do livro do profeta Isaías. É bom nós detalharmos que a Bíblia Sagrada, ela no princípio, no início, ela não tinha capítulo nem versículo. Isso vai já acontecer já na Idade Moderna, onde haverá a inclusão de versículos e capítulos que vai facilitar encontrar o texto, facilitará a nossa leitura, mas na época antiga não era assim. Então quando Jesus chega ali, Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 17, Jesus vai abrir o livro do profeta Isaías e ele vai ler o trecho que está lá no capítulo 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou para restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, o versículo 1 e o versículo número 2, o Senhor Jesus Cristo vai citar
ali nessa reunião, aonde ele vai se identificar que ele é a pessoa do Messias, dizendo que através do Espírito Santo ele atuaria essas coisas, entre elas as boas novas, que é a salvação a todos os homens. Nós vamos ver também que no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 11, no versículo de número 1 ao versículo de número 3, nós vamos encontrar também outra revelação de que o Messias, ele haveria de manifestar nos últimos tempos ali através da manifestação do Espírito Santo. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Então nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus, ele é descendente direto de Davi. As promessas messiânicas apontam todas para Cristo. Nós vemos as profecias do Antigo Testamento sendo se cumpridas no Novo, na pessoa bendita de Jesus. E nessa manifestação do Salvador, do Messias esperado, nós vamos ver que sempre é anunciado a manifestação e a presença do Espírito Santo no plano da redenção. Então, Jesus, ele operou prodígios, maravilhas no poder do Espírito. Nós vamos ver que a ressurreição, quem o ressuscita é o Espírito Santo, porque Jesus não usa os seus atributos divinos, ele vence o pecado, ele vence todas as coisas como homem e com a manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida, mostrando que assim como Cristo venceu, nós, com a ajuda, com a presença, com a direção do Espírito Santo, nós também podemos vencer a carne, podemos vencer o mundo, podemos vencer as hostes espirituais da maldade, mantendo a fé, mantendo um proceder que venha glorificar e venha exaltar o nome de Deus. Então, nesse primeiro tópico, nós tratamos sobre a promessa messiânica, do seu advento, da sua vinda. Estava a salvação, ela anunciada no Antigo Testamento através da participação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é prometido e ele tem a participação no plano da salvação ali, operando na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Na antiga aliança, então nós vamos ver que a profecia, ou melhor, a manifestação do Espírito Santo na antiga aliança, ela era de uma maneira parcial e também somente em alguns indivíduos. Nós vamos ver a atuação do Espírito Santo na vida de José, na vida de Moisés, na vida de Davi. Nós vamos ver que Moisés, lá em Números, o Espírito Santo que havia em Moisés, Deus manda ele alistar 70 homens para que tivesse ali no tabernáculo, onde o Espírito de Moisés, no caso o Espírito Santo que estava sobre Moisés, repousaria sobre os demais homens, onde 2 deles que estavam alistados não foram, mas foram alcançados pelo Espírito Santo no meio do arraial. Depois, no livro de Juízes, nós vamos também encontrar muitos homens, da qual o Espírito Santo vinha sobre eles, e eles realizaram grandes feitos
ali na antiguidade, e os profetas que foram ali usados pelo Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus, para trazer uma exortação, uma advertência para o povo naquele tempo. Já na nova aliança, nós vamos ver que a manifestação do Espírito Santo, ela já é sobre todos. Ela não está, vamos dizer assim, relacionada apenas a alguns indivíduos, mas todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, o Espírito Santo vem e faz morada nele. Nós vamos estudar mais para frente sobre isso e sobre também os dons, a manifestação, a virtude do Espírito Santo sobre os crentes. Então a promessa do Consolador, ela está relacionada à conclusão da obra de Cristo ali na cruz do Calvário. Jesus disse: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então nós vamos ver que a obra de Jesus, da qual ele efetuou o plano da redenção, o plano da salvação ali na cruz do Calvário, para que o Espírito Santo manifestasse, era necessário que ele retornasse o quê? Retornasse ao Pai. Então nós vamos ver que para os discípulos que conviveram com Cristo ali por cerca de 3 anos e meio, nós vamos ver que eles tiveram ali a proteção, o consolo, a ajuda, a direção de Cristo ali em suas vidas. Nós vamos ver que Cristo se ausentaria ali dos seus discípulos, mas Jesus promete o que? Mandar o Consolador, né? O outro da mesma espécie, da mesma natureza, para estar ali junto com os discípulos. Então, essa atuação que Jesus fala do Consolador é um pouco de uma repetição, mas nós podemos pegar um pouco, trabalhar um pouco diferente sobre a atuação do Espírito Santo na vida do crente, como Consolador, como aquele que ensina, como aquele que ajuda, porque Jesus disse que se ele for para o Pai, ele vos enviaria o Consolador, e lá no versículo 13 do capítulo 16, fala que ele ensinaria o quê? Os discípulos a toda a verdade. Então, guiaria eles em toda a verdade, os ensinaria. Então, essa palavra Consolador, né, significa também o que? Paracleto. Assim como Jesus protegeu, esteve ao lado do discípulo, o Espírito Santo também atuaria o que? Como um advogado, como alguém que estaria ao lado para defender, alguém que estaria ao lado para instruir, alguém que estaria ao lado para ajudar diante das dificuldades. Então nós vamos ver, meus irmãos, que um bom advogado, ele faz o que? Uma defesa, ele consegue reverter muitas coisas para o seu cliente. Então nós temos um Consolador que ele é Deus, que ele pode todas as coisas. Então ele pode nos ajudar, ele pode nos proteger, ele pode nos guiar, ele pode nos orientar em todas as dificuldades. Então, porque ele estará conosco, e quando fala Consolador, estará ao lado, conforta como um amigo presente. Nessa vida nós temos muitos colegas, conhecidos, alguns amigos, mas na hora do vamos ver, na hora ali do aperto, nós vamos ver que muitos fogem, né? Nós vemos no caso de Jó, até mesmo a sua esposa fugiu, seus parentes, e aqueles que se diziam amigos, depois se tornaram acusadores
querendo acusar ele de alguma coisa. Mas nós vamos ver que Deus não abandonou. E da mesma forma, o Espírito Santo, ele é um verdadeiro amigo, como diz aquele cântico, né? Encontrei um bom amigo, né? O Consolador, o Espírito Santo é o nosso bom amigo. Ele sempre estará conosco para nos ajudar, para nos fazer vencer diante da dificuldade. E o Espírito Santo também, ele nos leva a nos identificar com o Pai da nossa nova e real filiação, né? O Espírito Santo, ele é o Espírito da regeneração, ele traz a regeneração. E nós vamos ver que o próprio Jesus disse, né, que todos aqueles que o recebem, Deus deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Então aqueles que recebem a Cristo, o Espírito Santo dá-lhe o poder, dá-lhe a convicção que é filho de Deus, que se identifica com a paternidade. Nós temos um Pai celestial, um Pai que nos ama, um Pai que quer o nosso bem, um Pai que sempre irá trabalhar ao nosso favor. Então, né, ele traz esse tema aqui, esse título Consolador, e também traz, meus irmãos, que o Espírito Santo, Jesus fala, ele vos guiará, vos ensinará em toda a verdade. Então, assim como Jesus era um mestre, né, foi um grande ensinador para os seus discípulos e nos deixou verdades eternas através dos seus ensinos, das suas parábolas, da instrução que nós encontramos ali nos evangelhos, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele continua sendo que esse mestre divino para a nossa vida, para a nossa caminhada. O Espírito Santo, tanto no Antigo como no Novo, ele inspirou os homens, né, os santos homens de Deus, a escreverem o que? As Sagradas Escrituras. E nós vamos ver que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo escrevendo à igreja vai falar sobre isso, que o homem natural, ele não conhece, ele não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se divergem das coisas materiais. Mas o Espírito Santo é aquele que prescuta todas as coisas, até a mente de Deus. E ele nos revela o que? As coisas do céu, nos revela as verdades das Escrituras. Então o homem natural não consegue compreender, mas nós que temos o Espírito Santo, em tudo nós conseguimos ali discernir, porque ele nos dá esse discernimento. E por último, o nosso comentador fala no segundo título, ele fala que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Então é aquele que nos ajuda o quê? Nas nossas fraquezas. Nos ajuda o quê? Diante da nossa caminhada. Então, Paulo escrevendo aos Romanos disse que os filhos de Deus são guiados o quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo sempre irá falar conosco, irá nos revelar, irá nos guiar em toda a verdade. Porque Jesus fala que ele guiará em toda a verdade. Então ele nos ajuda, meus irmãos. Nos ajuda na nossa caminhada, nos ajuda nas nossas orações, porque nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo, ele trabalha em nós, né? Ele intercede por nós. Então nós vamos ver que ele é o nosso ajudador diante da nossa caminhada para o céu. Já no item 2, ou melhor, no item 3, o nosso comentador fala sobre o Espírito Santo como aquele que reprova e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos 3 atributos do Espírito Santo.
como diz na nossa lição. E quando ele vier, versículo 8, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele tem essas três atribuições relacionadas ao plano da salvação, da qual é ele que convence o mundo, o quê? Do pecado. Então, quando fala mundo, está falando da humanidade. Então, está relacionada que o Espírito Santo é ele que desperta o quê? A consciência do homem, o quê? Do seu pecado, da sua transgressão, e leva o homem o quê? A esse reconhecimento de que ele quebrou a lei de Deus e que ele está condenado e ele precisa o quê? Ser liberto. E a única maneira dele encontrar o que? A salvação é ele crer em Deus, é ele crer em Cristo. Quando Jesus fala que o Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado, aqui nós não vamos desenvolver uma doutrina, um ensinamento sobre o pecado, a amartia, errar ao alvo, mas nós vamos enfatizar a questão da incredulidade. Porque Jesus fala aqui, convencerá o homem do pecado porque não crê em mim. Então, a questão de que ele está falando aqui, meus irmãos, é relacionado com a incredulidade, porque o pecado de não crer separa o homem de Deus. Então, o homem precisa crer. E quando ele comenta sobre isso, nós vamos retornar ao Antigo Testamento, nós vamos compreender o que essa verdade. Deus, após libertar o seu povo ali do Egito, com mão forte, com braço forte, com mão poderosa, nós vamos ver que o povo ele é liberto, vê todos os sinais que Deus executa no Egito. Durante a peregrinação no deserto, nós vamos ver que o povo ele é alcançado ali por milagres, Deus sustenta o povo diante da caminhada. Só que nós vamos ver, meus irmãos, que eles foram incrédulos. Quando os espias foram espiar a terra, eles não tiveram fé para crer que Deus era poderoso para fazer com que eles vencessem todos os obstáculos, vencessem todas as situações contrárias que poderiam surgir. Então o povo viu sinais de milagre, porém faltou o reconhecimento de que Deus era poderoso para fazer eles vencer. Da mesma maneira, quando Jesus está tratando sobre isso, que o Espírito Santo ele convenceria o homem do pecado, né, para que cresce nele, nós vamos ver que essa incredulidade, quando Jesus se manifestou ali, com prodígios, com maravilhas, ensinando o povo, nós vamos ver que a incredulidade do povo, né, levou com que eles rejeitassem o Messias. E hoje não é diferente, meus irmãos. A falta de reconhecimento de Cristo como Salvador hoje está relacionado que é um coração incrédulo, né? Jesus diz: quem crê que o Filho do Homem, quem crê no Filho do Homem tem a vida eterna, mas aquele que não crê não terá a vida eterna, mas permanece sobre a ira de Deus. Então essa incredulidade, né, é um alicerce para que outros pecados possam serem manifestados, para que o homem venha continuar numa rebeldia, numa afronta contra Deus. Então o Espírito Santo é que trabalha para que o homem venha crer, venha vencer o quê? A incredulidade. Então o homem precisa crer que Deus ele é poderoso para salvar. Em segundo lugar, nós vamos ver que o Espírito Santo ele convence o quê? O homem do pecado. E em segundo lugar, da justiça.
Ele fala da justiça, porque eu vou para o Pai. Então Jesus diz que o Espírito Santo convenceria o homem da justiça. Nós vamos ver que é ele que vai habilitar o pecador a reconhecer os seus atos adversos, contrário a justiça de Cristo. Porque em nós mesmos não há nenhuma bondade, nenhum benefício para que nós sejamos salvos. Então, nós estamos, diante de um juízo de Deus. A justiça de Deus, ela haverá de ser manifestada a todos os homens. E o profeta Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, para nada serve. Então, a única maneira do homem ser justificado é através dele aceitando a obra de Cristo ali na cruz do Calvário. Não existe outra maneira. Então o Espírito Santo leva o homem a ver que Jesus Cristo, ele é justo. Que ele viveu nesta vida, não cometeu nenhum pecado, nenhuma transgressão, mas ele foi traído por um dos seus discípulos. Ele foi preso, foi rejeitado pelo seu povo quando, naquele momento de fazer a escolha entre Cristo e Barrabás, o povo ali escolhe ali Barrabás. Nós vamos ver que Cristo, ele é julgado, ali no seu julgamento não há nenhuma iniquidade, transgressão nele, mas mesmo assim ele é condenado e ele vai ser morto. Tudo isso injustamente. Então o Espírito Santo leva o homem a ver que quem merecia morrer era ele, mas que Cristo, ele efetuou uma grande redenção ali na cruz do Calvário. Então nós reconhecemos que nós somos pecadores e que nós nada podemos, mas é através do sacrifício de Cristo que nós somos justificados diante de Deus, porque não há outra maneira do homem chegar ao céu a não ser através de Jesus Cristo. E nós vamos ver que o terceiro item, ele fala que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos considerar que quando Jesus fala que convenceria o homem do juízo, Jesus está falando a respeito acerca do juízo que ele trouxe sobre Satanás, sobre o diabo, porque ele agora já está julgado. Nós entendemos que ali na cruz do Calvário, Cristo obteve a vitória sobre o nosso adversário. Está apto a libertar todos os homens do jugo do diabo, do fardo de Satanás, porque ele destruiu as obras do diabo ali na cruz do Calvário. Então nós vamos entender que Satanás, ele já está condenado. Ele só está aguardando a sentença que vai acontecer na consumação ali de todas as coisas. Só que nós entendemos que o mundo jaz no maligno e ele é o príncipe desse mundo. Então, quando o homem, de modo geral, ele permanece em um estilo de vida contrário àquilo que Deus estabeleceu para todos nós, nós vamos ver que ele é um inimigo de Deus e que a vontade de Deus não está na vida dele. Então, quando o homem insiste em permanecer sobre a direção do seu próprio eu,
das práticas pecaminosas, daquilo que o mundo tem estabelecido para os homens, nós vamos ver que a pessoa está sem Cristo, está sem Salvador. E ele está aderindo a uma condenação. Entrando na viagem de um navio que está certo ao naufrágio. Assim é um homem sem Deus. Ele está caminhando para um abismo. E a única maneira dele ser salvo é ele aceitando a Cristo, reconhecendo que há um juízo vindouro para ser vindo. Mas a única maneira do homem encontrar a verdadeira salvação é tendo um encontro com o Senhor Jesus. Então, diante, meus irmãos, disso que nós aqui estamos conversando aqui, nós vamos ver que o Espírito Santo ele atua na igreja para guiar o povo de Deus de uma forma coletiva e também de uma maneira individual. O homem no processo da salvação, para que possa ali um dia encontrar com o Senhor Jesus Cristo e habitar nas mansões eternas. Então, se não houver arrependimento, se o homem não se render aos pés de Cristo, certamente ele não entrará no descanso eterno. Mas o Espírito Santo, ele age, ele trabalha e está chamando todos os homens para que venham viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida sóbria, que venha agradar a Deus, andando na verdade do Evangelho. Que Deus te abençoe.